Uma mulher que se tornou freira após o assassinato de seu marido. Uma mãe que viu seus 2 únicos filhos adoecerem até a morte. Uma mística que se uniu à paixão de Jesus Cristo e foi estigmatizada. Uma santa que, mesmo após a sua morte, teve o seu corpo incorruptível até os dias de hoje. Margarida de Cássia, ou mais conhecida como Santa Rita de Cássia, é uma santa para os nossos dias. Mas quem foi esta mulher? Por que ela é considerada para nós católicos como santa? E por que ela atrai até hoje devotos no mundo inteiro? Meu nome é Robert, eu sou teólogo e tenho uma imensa vontade de conhecer mais sobre a nossa fé. E se você quiser me acompanhar, nós vamos hoje, pela Rede Católica da Igreja, conhecer um pouco mais e investigar a vida daquela que é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. E para isso nós iremos conhecer e visitar o Santuário de Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Curitiba, no bairro Auer. Quem irá nos receber será nosso amigo Padre Anísio, que é reitor deste santuário e conhece muito bem a história dessa nossa querida santa. Vamos lá? Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida porque entendeu o que é o amor. Então, Padre Anísio, a gente está aqui no Santuário de Santa Rita, né? E me encantei com a beleza da igreja, os painéis, e a gente queria saber quem é Santa Rita? Santa Rita de Cássia, ela nasceu em 1381, numa cidadezinha bem perto de Assis, da cidade de São Francisco, que talvez é um dos santos mais conhecidos da igreja, fica na região da Úmbria, aqui no Brasil nós podemos chamar de estado, e na verdade ela nasceu em Roca Porena, que é uma rocha porosa que fica mais no alto, perto de Cássia. Ela ganhou o título de Santa Rita de Cássia, porque depois ela entrou num mosteiro agostiniano em Cássia, aí ela ganhou o título de Santa Rita de Cássia. Ela foi Rita, Marguerita, nós poderíamos dizer, né? Ela tem o nome de uma flor, a margarida. Rita viveu todos os estados que uma mulher pode viver. Ela foi filha, foi esposa, mãe, viúva e ainda religiosa consagrada. Santa Rita é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, né? E é uma santa que tem uma devoção muito grande no mundo inteiro. Mas uma santa não se faz pronta. Uma santa, ela tem uma vida que nasce dentro de uma família, né? Como é que então eram os pais e que tipo de influência será que os pais de Santa Rita tiveram nessa vida de Santa Rita e nessa santidade que ela viveu? Robert, eu não tenho dúvidas que quem formou o caráter de Santa Rita e participou ativamente na sua santidade foram seus pais. Os seus pais, eles estiveram casados por 18 anos sem ter filhos. E eles pediram a Deus esse dom. Então, quando Marguerita nasceu, quando Rita nasceu, que foi depois um apelido, foi uma grande bênção de Deus na vida deles. Foi uma verdadeira flor, por isso que o nome dela também é o nome de uma flor. Alguns dizem que é de pérola, de uma pedra preciosa, mas a influência dos pais foi vital na santidade de Santa Rita de Cássia. Vale lembrar que os pais de Santa Rita, eles tinham uma função primordial, principalmente lá em Roca Porena, naquela região. Naquele período não tinham advogados, nós não tínhamos uma justiça mais sistematizada como temos nos dias de hoje. Eles eram juízes de paz, ajudavam a reconciliar as famílias, sempre estavam nos lugares onde tinha mais conflito para amenizar. Claro que eles traziam tudo isso para casa. E Santa Rita, então, aprendeu junto com os pais a ser também uma mulher da reconciliação, a mulher da misericórdia. Por isso que depois, quando ela se casou, ela conseguiu também abrandar o seu marido, lutar para que seus filhos também perdoassem o assassino do seu marido. Então,
tudo isso ela aprendeu lá no berço, lá com os seus pais. Aham. Então essa santidade, essa paz que ela aprendeu também em casa se refletiu no casamento dela. O que a gente poderia falar do casamento de Santa Rita? O que se sabe disso? Bom, Santa Rita era filha única, eles não tiveram mais filhos. Claro que era um desejo dos pais que ela se casasse, também para que pudesse cuidar deles. Então Santa Rita obedeceu à vontade dos seus pais e percebeu que ela não podia, por mais que ela gostaria de entrar num convento, ela já tinha uma vida espiritual elevada, também por causa dos seus pais, que já tinham essa vida espiritual. Então ela se casa muito jovem, se diz entre os 14 e 15 anos, ela já se casou, com um casamento arranjado, preparado, não da vontade dela. Santa Rita mostra isso, né, de que é possível viver às vezes numa situação difícil no seu casamento, né? Me parece que pela história, então, houve um assassinato do marido de Santa Rita, né? Talvez por uma conjuntura da época, e ela toma uma decisão, então, de entrar no mosteiro, não é isso? Como é essa decisão? É interessante isso, que o nome do marido de Santa Rita era Ferdinando, alguns chamam de Fernando, mas era Ferdinando, que é um nome muito comum também na Itália. O seu caráter violento, um homem difícil, que os historiadores falam, não poderíamos colocar essa violência dentro de casa. Não existe nenhum registro na história que ele foi violento com Rita, mas fora sim. Ele criou uma inimizade justamente por causa das guerras que se tinha na época. E então ele é assassinado. Ela inclusive esconde a roupa dele, a roupa ensanguentada, para que os filhos, ela teve 2 filhos, filhos gêmeos, não vissem aquela roupa, não quisessem vingar a morte do pai. Mas eles queriam vingar a morte do pai. Alguns até piedosamente dizem que Santa Rita quis que seus filhos morressem. Claro, uma mãe não poderia desejar a morte. Talvez ela poderia ter feito uma oração de preferência. Eu prefiro que meus filhos estejam com Deus do que sujem as suas mãos num sangue. Então, Santa Rita está num conflito também, porque ela vê o seu marido que é assassinado e os filhos que querem vingar a morte do seu pai. E por causa de uma peste, os 2 filhos então morrem, e morrem juntos inclusive. Ela então, viúva, sem os filhos, sem os pais, por mais que ela era a pacificadora da região, então ela, agora sozinha, então vai tentar realizar aquele seu sonho. Mas também por causa, o sonho de ser consagrada inteiramente a Deus, mas por causa desse ambiente de violência, tanto do seu marido como dos filhos, ela não consegue entrar já no convento. Ela bate a porta e negam a primeira vez, negam a segunda vez, e na terceira vez ela pede ajuda dos santos dela de devoção, e ela consegue entrar. Mas mesmo assim com muita dificuldade dentro do próprio mosteiro, porque Rita era muito conhecida na região. E aí ela realiza o sonho dela. Sim. É interessante, né? Porque o senhor falou que ela deve ter se casado em torno dos 16 anos, talvez mais uns 18, é isso, de casado? 18 de casado. Então, uns 32, quase 35 anos, que ela se vê então sozinha no mundo, viúva, e toma uma decisão de iniciar uma nova vida. Quer dizer, para mim também é um exemplo de santidade, isso que não importa a idade da pessoa, mas ela deve ir atrás daquilo que é a vontade de Deus para ela, né? Realizar o sonho que está no coração. Está certo isso? Com certeza, Robert. Agora, uma coisa muito interessante que Santa Rita não é que ela chegou a um estágio de santidade lá quando ela foi consagrada, quando recebeu um estigma. Não, ela procurou ser fiel a Deus, aceitando aquele casamento. Procurou ser fiel a Deus sendo esposa, procurou ser fiel a Deus sendo mãe, depois também sendo já num estado de viuvez e também na vida consagrada. E ela foi aperfeiçoar ainda mais com uma entrega muito mais radical. Mas ela já tinha feito o seu voto a Deus já também como esposa, como mãe, como viúva. Então, por isso que Santa Rita é esta mulher como modelo para as mulheres nos vários estados de vida, não só a vida consagrada religiosa. A gente pode dizer quase que ela foi várias santas em vida, não é? Uma santa jovem, uma santa esposa, uma santa mãe,
uma santa viúva, uma santa religiosa, quer dizer... Nós poderíamos até fazer ainda o inverso. Ela não poderia nem ter entrado, não deveria nem ter entrado num convento para ser santificada. Ela já era santa antes. E isso é bonito, né? Então, ela, claro que teve um progresso na vida de união. Ela foi cada vez se unindo mais, até ficar parecido com Cristo. Recebeu um estigma dele. Mas essa união já começou lá do berço, né? Lá do berço com seus pais, com a educação a qual nós falávamos antes. Não há rosas sem espinhos. Você está acompanhando o programa Vida de Santo, hoje com a entrevista com o Padre Anísio, que está nos contando um pouco mais sobre a vida daquela que é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Tem que levar a sua cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Estamos de volta com o nosso programa Vida de Santo, contando a história de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Sofrer e amar levando a cruz. Sofrer e amar levando a cruz. Uma coisa que eu li da vida de Santa Rita e me chamou a atenção, e o senhor comentou também, mostrando o santuário para a gente, é o fato de que ela foi testada na obediência da vida religiosa ao regar um pedaço de galho seco, né? E miraculosamente brotou então uma flor e as uvas, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Então, quando pela terceira vez que ela conseguiu entrar no convento, contam-se histórias que de repente as irmãs estavam rezando, ela apareceu lá, várias histórias que se fala como ela conseguiu entrar no convento. Bom, ela conseguiu entrar no convento. Naquela época não se tinha psicólogos ou alguém para fazer um acompanhamento vocacional para ver se tinha vocação ou não. Então se faziam testes. E esse foi um dos testes que a superiora fez. Pediu para testar a sua obediência, pediu para que ela regasse então um galho seco e desse galho tiveram uvas belíssimas, e inclusive nós temos um parreiral aqui no santuário que faz lembrar este milagre. Santa Rita, em vida, ela já era muito procurada no mosteiro pelas pessoas, não só depois. Quando Santa Rita morreu aos 76 anos, ela ficou 40 anos no convento, não houve enterro. Eles fizeram o velório dela e as pessoas vinham e vinham e vinham e vinham. O corpo dela está lá até hoje, dentro da igreja. Esse fato mostra também que ela não ficou só conhecida depois da sua morte. Santa Rita já tinha fama de santidade enquanto viva. Esse fato do parreiral é muito impressionante. Mas como é que nós podemos interpretar isso para a nossa vida hoje, né? Claro, dificilmente nós vamos ter, como o senhor falou, já existem psicólogos na vida religiosa, não é? Que podem interpretar melhor o discernimento. Mas como vivenciar essa obediência que Santa Rita teve a ponto de regar um pedaço seco? Mas como é que nós, eu como pai de família, o senhor como sacerdote, cada um dentro do seu estado de vida, como é que pode viver essa obediência a Deus? A origem da palavra obediência significa escutar, ouvir. Então, Santa Rita percebeu nos seus pais a voz de Deus, percebeu na comunidade a voz de Deus, percebeu também naquela superiora que pediu uma coisa absurda, a voz de Deus. Então nós, a nossa vida, nós também temos que perceber também nas pessoas que têm autoridade também, que trabalham conosco, também perceber a voz de Deus. Ontem até eu li um artigo muito interessante que falava que nós não temos jovens rebeldes hoje porque não tem quem peça alguma coisa para eles ou quem exija algo deles. Então talvez nós estamos numa crise não de pessoas que obedeçam, mas de pessoas que saibam comandar. Uma crise mais de liderança do que de obediência. A nossa crise talvez seria de liderança e não de obediência. E Santa Rita, na verdade, nos mostra como é que nós podemos ouvir a voz de Deus e como se pode frutificar depois essa obediência. É interessante como o senhor fala assim, porque a questão da liderança se fala não somente daquele que está à frente, mas daquele que serve, né? A liderança de Jesus está aí para
para demonstrar. Ou seja, Santa Rita também, ela hoje, vamos dizer assim, é uma grande liderança, né? Uma liderança espiritual, alguém que é modelo para nós, mas ela viveu a obediência escondida também, né? Ou seja, ela passou pelo processo de Jesus também, não é? Aí é que está o segredo. Você só pode ser líder se você é obediente. Então eu só posso comandar se eu escuto a voz de Deus. Ele é o líder por excelência, né? Ele é o servidor por excelência. Então ele nos ensina que a verdadeira liderança é aquela que serve. Muito bacana. Então a crise está justamente em termos bons líderes, mas também bons ouvintes da voz de Deus. Outro fato interessante de Santa Rita é que nas imagens dela aparece o estigma, não é? Ou seja, ela tem na sua fronte um espinho, é isso? Como é que aconteceu isso? Como ela se deu esse fato de ser estigmatizada? E o que é isso? O que é ser uma estigmatizada? É interessante que ela é a primeira santa, a primeira mulher a receber um estigma, depois de Francisco de Assis, na mesma região, inclusive, né? E é muito interessante como tem esses elementos da natureza, né? Francisco que chamava a lua, a água de irmã, e depois com Santa Rita também, com tantos elementos da natureza, as abelhas, a rosa, o figo, o parreiral, também elementos da natureza. Mas esse elemento do estigma, que também ele se associa também à espiritualidade de Francisco, mostra o quão forte, quão profunda era a união dela com Cristo. Isso aconteceu numa sexta-feira santa, na qual ela ficou muito motivada depois de uma homilia do padre, um sermão, o sermão da sexta-feira, e justamente ele falava das dores de Jesus, de como nós podemos nos associar aos sofrimentos. E ela, na sua oração pessoal, ela pediu, ela queria participar então das dores de Jesus. Ela não pediu estigma, mas ela queria estar unida a Ele. E essa união não é que saiu um espinho, foi para a testa dela, não foi algo de fora para dentro, mas algo de dentro para fora, né? Que brotou de dentro dela, da sua união com Cristo. Tanto é que por mais que nós tenhamos imagens modernas com ela, com o crucificado, historicamente não foi com um crucifixo, mas foi com uma pintura na parede. Com uma pintura na parede. Então, da pintura da parede não viria um espinho. Sim, claro. Né? Então, o milagre é muito maior. O mistério é muito maior. Então, se sabe que é algo de dentro para fora, né? E é uma coisa muito mais profunda, então. Fruto da sua união com Cristo. Uma experiência que podemos dizer mística, não é? Uma experiência mística. Muito mais que uma experiência física, apesar que no caso dela, a experiência... Foi física. Foi física também, a ponto dela ser separada, é isso? Por quê? Porque daquela chaga exalava um cheiro muito forte, cheiro de podre. Então, fazia com que ela ficasse longe das pessoas. Ela foi colocada isolada numa torre, inclusive, por 15 anos. E ainda se conta que nos últimos 4 anos foram os anos de mais sofrimento dela ainda. Né? E ela fazia porque era uma mulher que estava já consagrada a Deus, então se consagrava também com muitas penitências, visto que ela se identificou com as dores de Cristo. E como é que surge nesse contexto o milagre das rosas? Eu vi aqui no santuário, aqui são muitas rosas que existem aqui, e sempre que se fala de Santa Rita se associa com essa flor. Por que ela entra na história de Santa Rita? É interessante, aqui também é chamado como Santuário das Rosas, né? Nós temos mais de 500 rosas plantadas pelos devotos aqui no santuário. Santa Rita então estava isolada na torre, e recebia visitas, claro, e nos últimos anos da sua vida, ela recebeu a visita de uma parenta que veio de Roca Porena, e dizem que era uma prima sua, e ela pergunta a Rita se ela queria alguma coisa lá de Roca Porena, da sua região. E ela pede então uma rosa e 2 figos, os 2 figos juntos. Mas meio estranho, né? E ela pedia elementos da natureza, veja a sensibilidade dos santos. E era um período de janeiro, com muita neve, uma região bem do alto, mas a prima vai lá em Roca Porena e encontra então essa rosa e os 2 figos e traz para Rita. Mais tarde a tradição vai nos dizer que essa rosa e os 2 figos significa a família dela. Quando seu marido morreu daquela forma e também os filhos por causa da peste, ela sempre na sua oração pedia um sinal para Deus de que eles tinham se salvado, de que eles estavam no céu. A rosa era o seu marido e os 2 figos como fruto, os 2 filhos. Nossa, que bonito isso. E aí o senhor falou que isso já era no final da vida dela, No não final é? da vida dela. Ela já estava
fraca, talvez próximo da morte, né? Como é que se dá a morte, então, de Santa Rita? Como acontece isso? A senhora já falou um pouquinho antes, né, de que ela não foi sepultada. É isso? Como foi exatamente? Ela morreu aos 76 anos. Veja, isso é para aquela época, né? E uma vida de sofrimento. E uma vida de sofrimento. Mas ele continuou evangelizando com a vida dela, com o testemunho dela. Então não se sabe se ela teve alguma doença, se sabe que os últimos anos da vida dela foram anos de jejum, de abstinência, e também isso pode ter até colaborado para com que ela morresse. Mas se diz que no dia em que ela morreu, aquela ferida que exalava um cheiro forte, que gerava repulsa das pessoas, exalou um perfume que começou a atrair as pessoas. Então, toda a região ficou perfumada. E aí levaram, então, o corpo dela para o velório. E se conta que, quando foram pedir para o marceneiro para fazer o caixão dela, chegaram na casa dele e ele estava com as mãos paralisadas. Ele disse, infelizmente eu não vou poder fazer. Eles falaram, mas foi Rita que morreu. E imediatamente as suas mãos começaram a se movimentar. E ele foi o primeiro a receber a graça, a intercessão de Santa Rita. E ele escreve na primeira urna, agora não se tem mais aquela urna, mas ele escreve na primeira urna que ele foi o primeiro agraciado. E por isso que Santa Rita, então, é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, com todos os prodígios que aconteceu enquanto vida, mas depois que ela morreu, inúmeros benefícios os devotos começaram a alcançar, graças à intercessão de Santa Rita. Então as pessoas, primeiro elas conhecem as graças, conhecem Santa Rita como a Santa das Causas Impossíveis. Mas depois que conhecem a vida dela, se apaixonam pelo estilo de vida que ela tinha de amor a Deus. Por último, eu tinha uma grande curiosidade de saber da questão do corpo dela. O corpo dela está incorrupto, é isso mesmo? Por mais que se você for hoje a Cássia, na Itália, você vai encontrar um corpo que parece que não é incorruptível, porque até com aquela primeira urna, eu não lembro bem a data, mas teve um incêndio no mosteiro e o corpo dela também foi queimado. Então, mas o corpo dela é incorrupto, mesmo passando depois por esse incêndio. Que interessante. O corpo de Santa Rita é incorrupto. Que legal. Eu agradeço então, Padre Anísio, essa oportunidade de conversarmos sobre Santa Rita, né? Muito obrigado. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Ela tem exemplo de virtudes que é da obediência, que é da caridade, da fé, de saber se superar, da humildade. Então, ela é um grande exemplo para nós mulheres. E na minha vida de casada, realmente, eu sou fã número 1. Na nossa vida comum, nós podemos nos tornar santas. Hoje, em pleno século XXI, ela é um exemplo para nós. Todos os dias eu recebo graças de Deus, através de Santa Rita de Cássia. Fostes a rosa preferida. Santa Rita de Cássia é uma santa que é modelo para as mulheres e para nós homens em pleno século XXI. É com essa sensação que eu saio desse santuário dedicado a ela. E nesse programa nós podemos investigar e conhecer melhor a vida desta santa que não é apenas uma personalidade histórica, mas é alguém que ainda hoje mexe com a emoção e com a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Ensinas-me lição de vida, sofrer.